Amém. Amadas irmãs, amados irmãos, eu sei que você duvida que hoje vai ser curto, eu sei que você já deu aquela risada, dizendo o pastor, ele nunca consegue falar em poucas palavras. Eu sei que já está aí no canto da sua boca um sorriso pentecostal. Amém? Vamos começar em nome de Jesus. Eu estou aqui com o livro, mas você que não tem o livro, só acompanha, ok? Esse livro aqui é o material do treinamento que eu escrevi especialmente para isso, ok? Amados irmãos, semana passada a gente falou sobre batalhas que há no mundo espiritual. Eu falei para vocês que Miguel é um anjo de guerra. E a Bíblia relata que ele luta, ele vai lutar no futuro e ele luta também hoje, principalmente pela nação de Israel, e outros anjos de guerra também lutam por nós. Por que é bom saber isso? É bom saber isso porque a gente não está sós, nós não estamos sozinhos. Muitas das vezes tem pessoa que até implica, eu não vou pedir para Deus enviar um anjo porque Deus pode me ajudar. Não, precisamos parar com isso. A Bíblia diz que até o próprio Jesus, quando ele estava jejuando 40 dias, os anjos vieram servir ele. Então, claro, ninguém ora para anjo, dizendo, anjo, vem aqui, por favor, que eu preciso falar com você. Não, mas você pode pedir, Deus, dá ordem para os teus anjos. E essa é uma oração que nós fizemos semana passada. Então, às vezes, você precisa pedir, Senhor, envia o teu anjo. Envia o teu anjo lá na casa do meu filho. Envia o teu anjo agora para acompanhar o meu filho que está indo para a escola. Envia o teu anjo comigo nessa viagem. Eu estou indo para o trabalho. Envia o teu anjo. Meu Deus. Aí vem aquela coisa. Ué, se eu não pedir, o anjo não vem? Eu não sei. Eu só sei que Deus envia a ajuda dele, mesmo quando a gente não pede, mas é melhor pedir. Por quê? Isso mexe com a sua fé. Às vezes você está acompanhado e não sabe. E quando você não sabe, você não tem também fé. Quem está entendendo? Então, quando eu peço, Senhor, envia o teu anjo, quando acontece um livramento, eu lembro. Lembra que eu pedi para Deus enviar? E aí eu posso dizer com fé, irmãos, teve um dia desses que eu estava lá fora e eu pedi, Deus, envia o teu anjo. Ou alguém que sempre pede, e eu sempre peço, Deus, envia o teu anjo comigo. E o carro quase bateu, mas não bateu. Quase aconteceu isso, mas não aconteceu. Quase me roubaram, mas não conseguiram roubar. Então, é bom a gente pedir com a boca, ok? A oração, ela tem esse poder. E o interessante da oração é que o melhor da oração que faz é para você próprio. Porque Deus já é Deus. Deus já está sentado no trono. Então, quem desfruta de oração somos nós. Por isso nós estamos aqui, por isso eu fiz também o convite já para nós jejuarmos amanhã, sábado e domingo. Qual é o propósito? Queimando o passado. Teve uma passagem da Bíblia que as pessoas que se converteram, elas queimaram livros de magia, livros de feitiçaria. Ou seja, elas queimaram o passado, porque antes elas serviam a feitiçaria, agora elas estavam servindo a Jesus, então elas queimaram o passado. E isso vai acontecer na sua vida. Domingo eu vou fazer oração especial, nós vamos ungir cada um com óleo e o nosso passado vai ser queimado. Todo tipo de passado. E Deus vai nos ajudar nisso. Amém? Então, os anjos, existem anjos mensageiros, existem anjos de guerra, existem anjos que dão estratégia, ok? A Bíblia diz que quando Jacó, ele tinha um negócio. Você que tem um negócio, por exemplo, você precisa da ajuda desses anjos. A Bíblia diz que chegou um anjo para Jacó e disse, Jacó, para os animais nascerem dessa cor, você precisa fazer isso, isso e isso. Por quê? Porque ele era pastor e o sogro dele tinha feito um trato com ele. Se o animal nascer dessa cor, é meu. Se nascer listrado, é seu. Olha que legal. Então, o anjo apareceu para Jacó e mostrou para ele como fazer o animal, meu Deus, nascer listrado. Não, não.
Você já conheceu alguém que sabe fazer a vaca que ele cuida lá no pasto, na agricultura? O agricultor que ele fala que ele tem um mistério com Deus, que quando ele faz esse mistério, o animal nasce cor preta, o animal nasce listrado. Irmãos, assim você que tem um negócio ou que quer vender alguma coisa ou que está no trabalho, você tem acesso a todas essas ajudas de Deus. E Deus gosta quando você depende dele e diz, Senhor, me dá estratégia na minha empresa, me dá estratégia na minha vida, me dá estratégia. Eu preciso de estratégia. Então, depender de Deus é algo maravilhoso. Deus não fica bravo, Deus não fica, Deus tem muita coisa para fazer, pastor, eu não vou pedir. Não. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. O que significa? Ele está em todo lugar, ele sabe de tudo e ele pode tudo. Esse é o nosso Deus. Então, a Bíblia fala na página 3, quer dizer, nós estamos na página 3 do livrinho, mas lá no último versículo diz assim: Epáfras, que é dos vossos, isso está em Colossenses 4:12. Colossenses 4:12. O último versículo que está na página 3 do livro. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Olha só que interessante. Significa, Paulo, ele estava elogiando um homem que chamava Epáfras. Qual é o elogio dele? O elogio é assim, ó. Esse homem, ele ora e ele combate em oração. E ele ora pela igreja, para a igreja ficar firme, perfeita, e a igreja se envolver na boa vontade de Deus. Olha só, a palavra combate é a palavra lutar, é a mesma coisa que lutar. E a palavra combate significa o quê? Significa você competir por um prêmio. Quando a Bíblia diz aqui que Epáfras, ele combatia em oração, está dizendo que ele combatia por um prêmio. Então, sempre que você ora, Deus tem um prêmio para você. Quem está entendendo? Deus tem uma recompensa. Não adianta. Eu estou buscando a Deus só por causa de Deus. Ué, mas Deus, ele vem com presente. Não dá para separar Deus do que ele faz. Deus, ele se manifesta através do que ele faz. Amém? Por exemplo, Jesus, como que a gente vê que ele nos ama? Ele morreu por nós na cruz. Então não dá para separar, colocar Deus de um lado e o que ele faz do outro. E Deus revela o amor dele através daquilo que ele faz. E o que ele é o único que pode dizer assim, ele é o que ele faz e ele faz o que ele é. Isso é forte. Quem tem sabedoria entende o que eu estou falando aqui. Deus não se separa. Nós, como seres humanos, às vezes a gente que se separa, a gente faz uma coisa, mas está pensando em outra. Diz uma coisa com a boca, mas está sentindo outro com o coração. Deus não. Quando ele faz, é porque ele está fazendo de coração. Então, se Deus fez algo por você, é porque é de coração, é porque ele quer o seu bem. Ok? Então, combater significa batalhar por um preço, significa cumprir algo, você completar algo. Quando você ora, você completa as coisas. Por isso que é importante orar. Às vezes as coisas estão incompletas. Aí você decide orar, Deus completa a obra. E essa palavra combater também significa contender com um adversário. Então, quando nós oramos, nós estamos contendendo contra o adversário, nós estamos batalhando por um prêmio e nós estamos pedindo para Deus completar o que precisa ser completo. E aí eu vou fazer uma pergunta ao contrário. A pergunta que eu faço é: e se esse homem não orasse? Opa! E se esse homem não orasse? Epáfras, e se ele não orasse? Aquelas pessoas por quem ele estava orando não oraria, iam ficar imperfeitas, incompletas e não iriam entrar na boa vontade de Deus. Então, às vezes a gente erra,
Às vezes coisas acontecem na nossa vida que não são perfeitamente a vontade de Deus, por causa que a gente não orou. Olha só o perigo. Porque se eu oro e Deus completa, se eu não oro, pode ser que ele não completa. Vai depender dele. Às vezes ele faz mesmo sem pedir. Mas quem está entendendo? Então, se eu oro e Deus me aperfeiçoa, se eu não orar, Deus não me aperfeiçoa. Significa que áreas da minha vida eu vou dizer assim, mas eu tentei. Meus, eu posso tentar, mas se eu não orar em cima da minha tentativa, vai ser só tentativa no braço. E a Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Então, guarda isso. Isso é oração. Então, quando você vai orar, você tem que ter fé. E o inimigo, ele faz de tudo para abalar a nossa fé. Mas em nome de Jesus, que Deus restaure a nossa fé, que ele não deixe a nossa fé ser abalada, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Página 4 do material. Quando você ora, Deus dá ordens específicas para os anjos virem te ajudar. A Bíblia diz no Salmo 91, 11, ele ordenará seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Olha só, Deus dá ordem. Ele fala assim, anjo, vai lá visitar o Diego. Vai lá visitar o Pedro. Vai lá visitar o Renato. Vai lá visitar você que está aqui. Mas você precisa pedir. Pedir e dar-se-vos. Buscai e achareis. Que é assim que funciona o mundo espiritual. O anjo não vem do nada. O anjo vem quando Deus dá ordem. Quando nós somos salvos, Deus coloca no mínimo um anjo para nos proteger. Tem pessoa que diz assim, não existe anjo da guarda. Claro que existe anjo da guarda. A Bíblia diz assim, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Quem está entendendo? Então, existe anjo da guarda. Existe sim. Existe anjo da guarda. Por que que é importante a gente saber, mesmo que ninguém ora para anjo, mas é importante saber quem que Deus colocou conosco. É porque às vezes a gente fica com medo, fica temendo, fica com isso, fica com aquilo, só por uma coisa, porque a gente não sabe quem está conosco. Quanto mais você souber qual o poder do Deus que está contigo, menos você vai temer, menos nós vamos pecar, menos nós vamos errar, menos nós vamos ficar empurrando com a barriga, eu vou fazer amanhã, porque quando você entende que algo é sério, que algo é poderoso, que não é uma brincadeira, Deus realmente está com você. Deus realmente te guarda, Deus realmente pode. Imagina, quando você tem um colete à prova de bala, mas não sabe que tá, você estava dormindo, alguém colocou o colete à prova de bala, você não sabe. Agora, quando você vestiu o colete à prova de bala, vestiu a camisa em cima, e aí você passa pelo lugar perigoso, você se sente melhor, é ou não é? Você se sente mais preparado. Aí você vê no comercial o homem dando vários tiros no colete de bala e nada acontecendo. Aí você fica todo. Opa, eu vi o comercial ali, com esse colete à prova de bala não acontece nada. Aí você se sente o gigante. Então, por isso que é bom saber, aleluia, o que Deus faz. Tem que saber o que ele faz. Então, você tem que saber, você tem um anjo da guarda. Mas como que você deixa esse anjo forte? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Quando a gente para de temer a Deus, ou o nosso temor vai balançando, o anjo também, ele pode parecer uma coisa sem sentido. Você pode dizer, pastor, o anjo ou ele é forte ou ele não é. Não depende de mim. E eu te digo, depende. Aquilo que os anjos fazem na nossa vida também, dependendo da situação, depende do que você está fazendo. Porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Quem está entendendo esse mistério? Então, se eu temo a Deus, esse anjo me protege. Se eu não temo, eu sempre faço essa brincadeira, aí não é o anjo que está comigo se eu temo a Deus, aí é o anjo do livramento.
Quando eu não estou temendo a Deus, Deus envia um outro anjo, que é o anjo do livramento, que é o anjo da misericórdia. O anjo da misericórdia. Mas pode ter momento que Deus diga, não vou proteger. É duro isso, mas a gente vê na Bíblia pessoas que Deus não protegeu, porque elas se afastaram de Deus, não porque Deus se afastou. Então precisamos urgentemente nos aproximar de Deus. Eu e você precisamos nos manter perto de Deus, ok? Hebreus 1:14. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Então, quando você aceita Jesus, Deus envia anjos para cuidar de você. Então, se você aceitou Jesus, e eu creio que todos aqui já fizeram isso, Deus, ele envia os anjos dele para te acompanhar até o último dia da tua vida, porque Deus não quer te perder. Jesus disse assim: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Oh, meu Deus, quando a gente se sente longe, não é Deus que nos lançou para fora, é a gente que foi para longe. Guarda isso. E se você se sente um pouco longe, venha. Jesus está dizendo, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Que ele é manso e humilde de coração. E ele está te fazendo um convite. O convite está aberto, a porta está aberta. Atos 12, 7. De repente, uma luz intensa brilhou na cela. Que cela, pastor? Pedro estava na prisão porque ele pregou o evangelho. E a Bíblia diz que de repente veio uma luz e o anjo do Senhor apareceu. Tocou do lado de Pedro para acordá-lo e disse, depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Você sabe o que é isso? Pedro estava na prisão, um anjo aparece, um clarão de luz. Meu Deus, eu profetizo que nós teremos experiências assim. Deus nos dará experiências assim. Apareceu um clarão na prisão, o anjo só tocou, tocou nele. Quando o anjo tocou, o anjo não precisou bater com o martelo, não precisou fazer que ia dar uma mãozada na corrente, não, ele só tocou. Quando o anjo tocou na algema, na corrente, na hora aquela corrente estralou e quebrou. Eu não sei se existe uma corrente física ou uma corrente contra a nossa alma, porque o inimigo também tenta nos prender na alma, mas eu quero te garantir, é por isso que nós precisamos de toda a ajuda que Deus nos dá. E os anjos, eles vêm e eles quebram correntes. Então você também pode orar, Senhor, envia os teus anjos para quebrar a corrente. Quebra a corrente, Senhor, envia os teus anjos, dá ordem aos teus anjos, vem quebrando todo o mal, vem derrubando todo o mal. E assim a gente vai orar cada dia mais profundo. Não é com palavra bonita, é sabendo que a gente está orando. Teve um dia, Abraão, a Bíblia diz que Abraão, o filho dele ia casar. E ele enviou um homem chamado, se eu não me engano, Eleazar. E esse homem foi enviado para procurar uma esposa para o filho de Abraão, Isaque. Sabe o que Abraão disse? O Senhor enviará o seu anjo e abrirá o caminho para você achar uma esposa para o meu filho. Foi uma declaração de fé. Foi uma declaração de fé. Às vezes você vai passar por um lugar perigoso. Você fala o quê? Deus vai te enviar. Deus vai enviar o anjo dele para estar contigo nessa viagem, naquela rua, naquele lugar. Todo mundo está contra você. Às vezes o emprego parece um campo de batalha, por exemplo. Aqui o Wendel, jogador. Jogador, as pessoas estão ali querendo ganhar. Olha a pressão. Estão ali querendo ganhar. E é assim, tem que ser assim. Você está no jogo para ganhar. Às vezes você no emprego tem pessoa com inveja de você, onde você trabalha. Lá no hospital que você trabalha, lá no lugar que você trabalha, lá na empresa. E você sente a pressão, você sente. E eu sempre pensava assim, Senhor, não existe. Para de graça, Senhor. Não existe esse negócio de inveja. Existe. Inveja existe. Senhor, para. Não existe olho gordo.
Porque às vezes a gente pensa que a gente está tanto com Deus que algumas coisas nem mais existem. E eu quero te dizer, existe. Existe obra maligna, existe olho gordo, existe inveja. Não é que a gente está buscando, não é que a gente é supersticioso, mas existe olho gordo. E em inglês, na Bíblia em inglês, está escrito que é do coração que vem o olho gordo. Evil eye. Em português não está assim, tá? Uma outra tradução. Mas em inglês, quando Jesus fala que contamina é o que vem do coração, ali está falando do olho mau. Ou seja, quando alguém te olha com um olhar assim, não gostei que ela recebeu isso, viu? Às vezes a pessoa nem sente, às vezes a pessoa está ali se alegrando, poxa, haha, que bom que você tem esse emprego, mas por dentro a pessoa não está feliz, está algo meio azedo. Então, a gente precisa andar protegido. Para andar protegido, precisamos temer a Deus, porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Amém? E o temor, eu lembro que os judeus falam algo bem bonito, que a gente pensa assim, primeiro eu temo a Deus, depois eu sei, porque o temor é o princípio da sabedoria, é ou não é? Mas também você pode fazer o contrário. Já que eu não estou temendo, eu vou procurar saber muito sobre Deus, e quando eu souber muito, eu vou temer, porque é um ou outro. Ou eu temo primeiro, porque não dá para você, às vezes, temer sem saber nada sobre Deus. Então, você busca o conhecimento, busca saber, opa, ali aquele homem ali, ele pisou na bola e ele precisava temer a Deus e não temeu, e isso aconteceu. Aí você começa a temer. Opa, um exemplo ali na Bíblia, Ananias e Safira mentiram e Deus permitiu que a vida deles fosse tirada no meio de um culto, no meio da igreja. Então você vê, opa, então, claro, Deus é amor, mas ele faz coisas assustadoras a hora que ele quer. Não é a hora que alguém diz que não sei o quê, mas vamos temer a ele. E aí você, opa, você sabe e aí você teme. Então, a sabedoria também leva você a temer a Deus. E o temor leva você a ter sabedoria. Ok? Então, os anjos de Deus, eles servem aqueles que vão herdar a salvação. Hebreus 1,14. E Atos 12:7 diz que um anjo libertou Pedro daquela prisão, porque a igreja estava orando. Então, as correntes físicas e espirituais caem quando recebemos socorro espiritual de Deus. E esse socorro espiritual de Deus não adianta, pode vir também através de anjos. Até Jesus teve humildade, depois que ele jejuou, de receber anjos trazendo comida para ele. A Bíblia diz que anjos vieram e serviram a ele depois do jejum. Primeiro veio o diabo, tentou ele. Depois os anjos trouxeram comidinha. Ah, pastor, não. Quem cozinha é minha mãe em casa. Sim, mas no momento de dificuldade, eu lembro que teve um dia que eu estava, não um dia, há um tempo, que eu estava jejuando. Eu fiquei 10 dias jejuando sem comer nada. Foi 10 dias de verdade, 10 dias de verdade. E aí, teve um dia, estava até na casa da mãe do Dudu, que tem um quarto lá, um quarto que ela tem. Eu falei, eu vou ficar só bebendo água, só bebendo água. Você pode me deixar entrar naquele quarto? Aí não sei se foi no quarto ou no terceiro dia, Deus me deu uma bola de chocolate. Olha que você vai falar, não, você está brincando, pastor. E eu não senti fome durante os 10 dias de jejum, eu não senti, 9 dias de jejum, não senti. Deus me deu uma bolinha assim, eu senti, eu comendo chocolate enquanto eu estava dormindo, e eu não senti fome. Quando eu acordei, eu falei, nossa, Deus me deu algo para comer. O profeta Elias, por exemplo, quando ele estava deprimido, depois que ele atacou os profetas de Jezabel, e metade, pouquinho mais da metade morreu, a Bíblia diz que ele ficou deprimido, ficou embaixo de uma árvore, e um anjo veio e ofereceu algo para ele comer. Então, imagina, se isso começar a virar dia a dia para nós, a nossa fé vai começar a crescer. Porque a nossa fé cresce de várias maneiras. Primeiro, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, ok? Segundo, experiência. Se você tem uma experiência, você se agarra naquilo. Não é que você vai idolatrar, falar, ah, se Deus fez comigo assim, é sempre assim. Mas você tem que ter sua experiência. Eu profetizo agora.
Deus vai te dar suas experiências. Eu não posso ficar confiando na experiência do outro. Eu posso turbinar minha fé, mas eu tenho que ter minha experiência. Eu não posso contar para os meus filhos a experiência de outro. Então, Deus vai te dar experiências. Então, as correntes físicas caem quando você recebe ajuda de seres espirituais, ok? Próxima aula, vamos finalizar agora, mas a próxima aula vai ser sobre os serafins. Hoje a gente falou sobre anjos em geral, mensageiros. E é interessante que a Bíblia às vezes chama até os profetas de anjos, mensageiro, né? Às vezes até um homem ou uma mulher que é enviado para você naquele momento é um anjo de Deus. Porque o que é um anjo? Também a palavra anjo significa enviado. Então, pode ser um ser celestial, como Gabriel, Miguel e outros, não interessa o nome, o importante é que veio de Deus, ou pode ser alguém enviado. Por isso que um dia Davi olhou para uma mulher e falou: você vem como um anjo de Deus. Porque se não fosse você para me parar agora, eu ia matar a cidade inteira para matar Nabal, porque Nabal provocou ele. Então, Davi, naquele dia, se aquela mulher não tivesse parado ele, a esposa de Nabal, ele ia matar a cidade inteira e ia sujar a mão dele de sangue. E a mulher parou ele. Oh, meu Deus, tem pessoas que nos param de fazer o mal. Ame essas pessoas. Tem pessoas que nos amam de continuar sendo de uma maneira que Deus não está se agradando. Dê graças a Deus por essas pessoas. Tem pessoas que param a gente de fazer ou continuar fazendo o que a gente não deve. E eu profetizo que você vai dar ouvido a essas pessoas. Quando a gente para de dar ouvido, Deus para de enviar. Senhor, se necessário, nos corrija, nos repreende, porque o Senhor corrige aqueles que o Senhor tem por filhos. Amém? Deus corrige quem é filho dele. Não tenha medo da repreensão. O próprio Salomão diz: filho meu, não fique azedo quando Deus te repreender, porque Deus repreende aquele que ele tem por filho. Bem? Então, é assim que funciona o mundo espiritual. No mundo espiritual, tem anjos que Deus envia. Constantemente a Bíblia fala isso. E às vezes pessoas são anjos em nossas vidas. Quem sabe não é o dia de a gente abrir o olho e falar: Senhor, quem são os anjos? Pessoas. Os anjos espirituais, todo mundo já percebe, fala que vê o clarão, fica todo mundo feliz. Mas às vezes a gente não tem humildade de receber os anjos de carne e osso. Quem está entendendo? Rabachoribicarabatalabacia. Senhor, nos dá a humildade de ver e enxergar os anjos de carne e osso que o Senhor envia. Anjos simples, pessoas simples ou não, não interessa, mas que o Senhor enviou para nos direcionar com uma palavra da tua boca, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, eu peço, Pai, que nós estejamos abertos para ver que nessa próxima semana nós vejamos aquelas ajudas que o Senhor está enviando e a gente não tem percebido. Senhor, não nos deixe ficar um pouco azedo quando alguém nos corrige. Se aquela correção vem do Senhor, aquela correção será um remédio. Oh, Senhor, não nos deixe ser como crianças que não querem tomar o remédio que, na verdade, fará bem para ele, para ela. Pai amado, quebra toda a barreira em nome de Jesus, ilumina os olhos do nosso entendimento. E eu peço, Pai, envia os teus anjos, como está no Salmo 91, envia os teus anjos, como está em Hebreus capítulo 1, envia os teus anjos lá onde é necessário, Pai, lá onde a batalha está travada, lá onde o teu filho chega e ele se sente só, ela se sente só. Lá naquele lugar onde ela chega e ela sente aquela tensão, ela sente um calafrio, ela sente um incômodo, sente até enjoo, e às vezes tem até medo de ir.
Pai amado, talvez tem pessoas aqui que estão, às vezes, com medo de ir para o próprio emprego. O teu anjo estará com elas. O teu anjo estará com elas. O anjo de Deus estará com você. Você que, às vezes, quando chega aquele horário de ir para o emprego, você fica meio assim. Você não sabe, porque quando você chega lá, parece que está tudo bem. Mas você sente, isso tem te afligido. Eu profetizo, o anjo do Senhor irá contigo. Oh, meu Deus, Deus vai mudar a atmosfera. Deus vai mudar a atmosfera, essa ansiedade ele vai arrancar. Oh, Deus vai mudar. Porque o inimigo sabe que quando você tem ansiedade, você tem energia menos energia, menos foco. E é mais propício a fazer o que não deve, é mais propício a errar. Mas o Senhor está dizendo, eu vou enviar o meu anjo. E desde o momento que você sair, desde o momento que você sair da porta, você já vai perceber a presença do anjo do Senhor contigo. Você já vai perceber a presença de Deus contigo. Lá soribihala cantori amastiri alaplasti acataia. Ô Espírito Santo, retira o medo. Retira o medo, porque é por isso que nós estamos estudando como que funciona. Existe anjos que estão ali, Senhor, não existe só o mal atormentando, não existe só o mal atacando, existe o exército do bem, os exércitos do reino de Deus, o exército que tu envias. Oh, Charamanaka Soribicanda Labacia, arranca toda aflição, arranca tudo aquilo, meu Deus, que nos impede de te servir com paz. Com paz. A batalha não pode tirar a paz desse homem. A batalha não pode tirar o descanso interior desse homem, porque Jesus disse: não vos preocupeis. Pai amado, quantas vezes estamos já preocupados com algo que vai ser a ocupação de amanhã? Deus está falando com você. Ele vai te ensinar. É uma escola. Ele vai te ensinar a não se preocupar, não se ocupar hoje com aquilo que só vai vir daqui a um mês. Aleluia. Não se preocupe. Não ande ansioso. Pai, retira toda a ansiedade, retira toda a mancha. Retira, meu Deus, toda a culpa pelo poder do teu sangue. Retira, meu Deus, toda a culpa pelo poder do teu sangue, pelo poder do arrependimento, pelo poder de um coração contrito e um espírito quebrantado. Meu Deus, se talvez o nosso espírito estava duro, coração duro, quebranta hoje o nosso espírito, para que o Espírito Santo penetre mais e mais no nosso espírito e se una ao nosso espírito, se una e encha a nossa alma, encha o nosso corpo do Espírito Santo, Pai. Enche-nos lá onde estava havendo tribulações pesadas, batida de coração, Pai, como nós temos visto jovens que não conseguem dormir, jovem com a saúde excelente, mas que não conseguia dormir. Ó, Senhor, visita os jovens, visita o teu filho que me ouve, visita a tua filha que me ouve. Pessoas que não conseguem dormir, pessoas que têm medo, pessoas que passam por tentações, que pensam não conseguir resistir por muito tempo. Visita, Pai. Visite e olha para o teu filho com olhos, não como o homem vê, mas como tu vês. Sara esse coração. Tira todo o pus, como está escrito em Isaías. Limpa a ferida. Tira toda a contaminação, toda a bactéria espiritual e limpa. Limpa. Porque está escrito, e ainda que estejais vermelho como escarlata, o Senhor nos transformará mais alvo que a neve. Pelo poder do arrependimento, pelo poder do sangue e pelo poder da humildade em receber a ajuda que o Senhor nos envia. Pai, se o Senhor tem enviado ajudas nesses últimos dias, não nos deixe mais fechar o olho e dizer eu quero ajuda do jeito que eu quero. Não. Abre os nossos olhos e nos dá humildade. Eu profetizo nessa semana que começa, que está continuando agora, até o próximo estudo, eu profetizo encontros celestiais, encontros com Deus, encontros onde os teus filhos e filhas serão ajudados como nunca,
pelos anjos de Deus, pelos enviados de Deus. Em nome de Jesus, receba aí a unção. Receba aí a unção do Espírito Santo. Receba aí sobre a tua cabeça a unção do Espírito Santo. Receba aí mais de Deus, mais de Deus. Mais de Deus. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Então significa que se não é para dar lugar para o diabo, é para dar lugar para Deus. Então dá lugar para Deus, dá lugar. Abre o teu coração, abre as portas. Abre as portas da tua alma para Deus entrar. Abre. Olha Deus entrando aí em cada porta, em cada porta, em cada porta. Em nós existem portais pelos quais Deus deseja entrar. Entra, Pai, em cada porta do nosso ser. Entra pela porta do coração, pela porta da mente, pela porta dos olhos, pela porta da saúde, pela porta, meu Deus, entra pelas portas, entra no nosso ser, Senhor. Entra mais, nós queremos mais, porque tu disseste, enchei-vos do Espírito Santo. Ah, cassime estendele facia tataia plaia tariaramanta lia lacia. Enche-nos do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem durante a oração você teve alguma experiência que você pode contar rapidamente com interpretação? Lembra da regra. Aquilo que você vai falar é com interpretação. Se você não souber, guarda e move aí, interpreta e fala. Amém? Quem teve uma experiência? Pastor, Gal, fala, Gal, rápido. Eu vi 4 anjos com um manto branco. Sim. Acho que, no caso, protegendo cada um de nós. Senhor, obrigado. De cada casa. Protege, Deus. Pronto, só foi isso que eu vi. Obrigado, Senhor, pelos teus mensageiros que tu envias para nos guardar. Obrigado. Obrigado, Senhor. A gente se envolve nesse manto em nome de Jesus. Aleluia. Mais alguém? Rápido. Quem pode? Vamos aí. Quem teve uma experiência? Talvez uma dor saiu, talvez você viu algo, né? Sem definir. Você teve uma experiência, ouviu algo da parte de Deus, né? Olha só, tô dando espaço, porque às vezes o pessoal fala assim, eu tô aqui e ninguém me deu espaço, eu tô aqui entalado até hoje. Fala então. Quem teve uma experiência que agora? Uma experiência, você ouviu algo da parte de Deus, você recebeu algo? Não? Ou é privado? Se é privado, guarda para você. Amém? Mas mesmo se for privado, fala para encorajar as pessoas. Amém? Já estamos finalizando. Nós não queremos passar da 1 hora. Por isso, quando bater o relógio na 8h30, já acabamos. Amém? Que eu sei que você trabalha, eu sei que você é da labuta, que você trabalha o dia inteiro. Então, tudo com ordem e decência. Tem alguém? Mesmo que foi só para você. Você não diz o mistério, mas você diz, pastor, Deus me deu uma resposta hoje. Quem pode? Ô, pastor, no caso, já que não tem ninguém, deixa eu só contar rapidinho. Conta. A semana passada, eu não estava no grupo, mas Sim. vocês estavam falando sobre os espíritos, acho que imundo. Sim. Eu fui abordada na minha rua por uma mulher que eu estava dizendo, Deus não permita que ela seja machucada ali, que tinha um monte de homem falando um monte de coisa com ela. E ela depois saiu de lá e ela foi me afrontar. E eu clamei pelo sangue de Jesus. E vocês estavam orando por isso, né? Para que a gente E o possa que se aconteceu, defender. Gal, quando você pediu sangue? Deus, você sentiu a Ela foi proteção de embora. Deus? Foi embora, amém. Amém. Entendeu? Ela foi embora. Amém. Amém. Entendeu? E tava clamando, eu e a vizinha também, que era evangélica. Amém. Obrigado, Gal. Que Obrigado Deus pelas te orações. abençoe. A Amém? gente estava em conjunto. A gente estava em Conjunto. conjunto, em Conjunto. comunhão.
Comunhão, você vê, você não não estava deixe, lá, mesmo, mas o estudo estava com você e Deus estava com você. Amém? Amém. Gal, Deus te entendeu? abençoe, Gal. Mesmo que a gente não esteja no grupo naquele momento por alguma coisa que aconteceu, mas a gente está em espírito. Amém. Amém. E eu posso compartilhar algo agora, aquilo que a Gal passou me encoraja, amém? Esses 4 anjos, eu preciso ser acompanhado pelos anjos de Deus, amém? Então, me encorajou muito, amém? Mais alguém? Sim, sim, não, não, se não, estamos finalizando. Receba a sua cura, receba a libertação, receba o livramento, em nome de Jesus. Estou vendo uma mão levantada, essa mão é recebendo ou é falando algo, Marisa? Olha, Marisa, pastor, Amém. chegou, né? Amém. pastor, eu tô, Espera aí, eu Gal. tenho o Opa, livro. chegou o livro que a Dilza mandou. Amém, Gal. Bem-vindo o livro. Fala aí, Marisa. Só queria confirmar que no momento que o pastor estava orando, havia uma presença de Deus muito grande e como se fosse algo subindo, descendo e descia sobre mim e ia de um outro lado. Era só isso. Amém, amém, Parecia vento, nuvem, uma coisa assim. amém. Glória a Deus. Deus manifestando a presença dele, amém? De várias maneiras. Irmãos, que Deus abençoe, ó, a partir de hoje, aqueles que vão participar, nós estaremos jejuando hoje, meia-noite, até amanhã, meio-dia, e assim consecutivamente até domingo, e o propósito é queimando o passado. O passado, ele nos machuca, ou nos tenta, ou nos puxa, seja o que for que o passado está tramando contra nós, nós vamos vencer. Amém? Por isso nós vamos estar orando, e eu profetizo sobre você, você vai vencer o seu passado, eu, nós, vós, eles vencerão o passado em nome de Jesus. Amém? Receba a sua cura, receba a libertação, receba o acompanhamento da graça de Deus sobre você, em nome de Jesus. E que nessa semana você tenha toda a ajuda dos anjos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pastor, qual é a lição de casa? A lição de casa é se abrir o olho e ver os anjos de Deus. Essa semana Deus vai te mostrar anjos de carne e osso e anjos que vão aparecer como para Pedro num clarão. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E domingo eu quero ver vocês no culto. Vocês estão dando umas mancadas na quebrada. Vem para o culto e traz uns amigos aí. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Fiquem com Deus.